Bem-vindo a todos vocês nesta grande reflexão, onde vamos falar acerca da Terra. Meu nome é Irmã Sheila Kinsey, sou irmã franciscana, filha dos Sagrados Coração de Jesus Maria e co-secretária executiva da Comissão GPS da WISG e coordenadora da iniciativa Semeando a Esperança. Temos a sorte de ser participante nessa série em duas partes. Já experimentamos a primeira sessão, onde exploramos a importância dos nossos carismas, fomos exortados a responder. E na segunda sessão, vamos considerar a nossa missão em nome da criação de Deus. Eu estou encantado por termos hoje conosco irmã Luri Brank. Ela é uma irmã dominicana, é professora também do Novo Testamento e Êxodo dos Apóstolos. Ela tem muitas coisas para partilhar. Ela também é a diretora da Espiritualidade e Associação. E, de fato, é uma grande estudiosa. Também cursos de estudos bíblicos e a implicação também da emergência da ciência, várias publicações da vida religiosa. Fez também o Master na Universidade de Chicago. Ela vai iniciar este encontro coração. Vou dar bem-vindos à irmã Luri nesta nossa tarde. Por favor, Sister Luri. Muito obrigado, Sheila. E obrigado a todos por terem vindo ou por terem regressado. Vou vos informar para organizar o vosso som desta vez. Bem-vindo, irmãs, e também vi alguns irmãos. Vamos iniciar com a oração. Deus Todo-Poderoso, estás presente em todo o universo e na mais pequena das tuas criações. Abraçais com a vossa ternura tudo o que existe. Derramai sobre nós o poder do vosso amor para que possamos proteger a vida e a beleza. Enche-nos de paz para que possamos viver como irmãos e irmãs, não fazendo mal a ninguém. O Deus dos pobres, ajudai-nos a salvar os abandonados, esquecidos desta terra. Tão preciosos os vossos olhos, trazei cura para as nossas vidas, para que possamos proteger o mundo e não os perdemos, para que possamos semear a beleza, não a poluição e a destruição. Tocar os corações daqueles que procuram apenas o lucro à custa dos pobres e da terra. Ensina-nos a descobrir o valor de cada coisa, a estarmos cheios de admiração e contemplação e reconhecer que estamos profundamente unidos a cada criatura enquanto caminhamos em direção à vossa luz infinita. Agradecemos-lhes por estar conosco todos os dias. Encoraja-nos e rezemos na nossa luta pela justiça, amor e paz. Vindo de volta, desde que nos conhecemos, aqueles que nos tiveram no dia 18 de janeiro, bem-vindos. Espero
deixei com este trabalho de casa. Espero que tenham tido a oportunidade de refletir sobre os vossos carismas. Mas antes de falarmos sobre eles, deixe-me lembrar-nos por que nos reunimos hoje. Neste tempo transformador da vida religiosa, espero que estas apresentações continuam a uma base teológica para o ajudar a integrar conscientemente a plataforma da ação de Laudato Si no seu trabalho contínuo como líderes e membros da congregação. Proponho que a chave da nossa resposta é ver os nossos carismas congregacionais através de uma visão evolutiva do reino de Deus. Sempre tivemos o serviço compassivo de acordo com as necessidades emergentes. Hoje, o grito da terra e o grito dos pobres exige que revejamos e integremos a nossa missão e misteriosa à luz do apelo de Laudato Si. Para tal, eu também proponho que respondamos a 4 questões que se levantam quando nós, religiosos, jurados, digamos, considerando as crises climáticas e Laudato Si. Por que isto importa agora? Por que nós? O que devemos fazer a este respeito? E como o devemos fazer? Agora, para aqueles que acabaram de se juntar a nós, vou dar uma pequena revisão do último encontro. Começamos com a pergunta: por que isto importa agora? Depois de refletir sobre Gênesis capítulo 1 e excerto de Laudato Si, olhamos com horror com os efeitos devastadores das alterações climáticas. As temperaturas estão a subir. As plantas e os animais estão a extinguir-se. As taxas alarmantes e 30 milhões de nossos irmãos e irmãs estão a tornar-se migrantes climáticos porque as suas terras já não podem sustentar. Os cientistas dizem que vivemos no antropoceno, uma nova época geológica em que as atividades humanas globais estão a afetar a Terra e a atmosfera, e não para o bem. O antropoceno tem o nome dos humanos, porque é o período da história em que nós, humanos, estamos a ter impactos maciços e de mudanças da Terra que estão a afetar a nossa atmosfera, poluindo o nosso ar, terra e água e alterando até mesmo o DNA, ADN, através das mudanças genéticas. Não admira, como diz Papa Francisco, esta irmã agora clama por causa, porque lhes afligimos pelo nosso uso irresponsável e abuso dos bens com que Deus a adotou. Viemos a ver-nos como seus senhores e senhoras, com direito a saqueá-la à sua vontade. A violência presente em nossos corações, feridos pelo pecado, reflete também nos sintomas de doenças evidentes no solo, na água, no ar e em todas as formas de vida. É por isso que a própria Terra, subcarregada e desperdiçada,
está entre as mais abandonadas e maltratadas dos nossos pobres. Ela geme do trabalho. Esquecemos que nós próprios somos pó da terra. Os nossos próprios corpos são compostos pelos seus elementos. Respiramos o seu ar e recebemos vida e refresco das suas águas. Parágrafo 2 do Laudato Si. À luz desta crise, defendo que um novo pensamento teológico, tirado de novas descobertas científicas, deveria conduzir a novos modos de comportamento. O que pensamos sobre Deus deve ter implicações na forma como agimos como filhos de Deus, e o biólogo evolucionista Julia Huxley argumentou que o nosso destino é agir em nome dos cosmos. Escreve: a humanidade é aquela parte da realidade na qual e através da qual o processo cósmico se tornou consciente e começou a compreender-se a si próprio. A nossa tarefa suprema é aumentar essa compreensão consciente que tinha sido, aplicá-la tão plenamente quanto possível para orientar o curso dos acontecimentos, assim disse o teólogo. Isso nos guia à nossa próxima pergunta. Por que nós? Nenhum destes efeitos na Terra, nas suas criaturas, é da nossa exclusiva responsabilidade como religiosas, mas devido ao nosso empenho no Evangelho, a nossa fé permanente, de que o que agora não é o que Deus pretendia, e a nossa compaixão para aqueles que sofrem e são esquecidos. O desejo de responder é profundamente parte do nosso ADN, por assim dizer. Na procura de uma resposta e pergunta por que nós, voltamos-nos para a pessoa de Jesus e tomamos a coragem, nas palavras da irmã Elizabeth Johnson. Ela escreve: em Cristo, o Deus vivo, que cria e dá poder ao mundo evolucionário, também entra na luta, bebendo pessoalmente o cálice do sofrimento e descendo para o nada da morte, para transformar a partir de dentro. As fontes de esperança formam esta presença divina no meio da agitação. Irmãs, nós acreditamos nisto. Experimentamos isto na Eucaristia. Sabemos que isto é verdade. Através de uma lente evolutiva, vemos a cruz não só como um sacrifício e expiação, mas como um caminho para a unificação com Deus. Na nossa primeira sessão, refletimos sobre a missão de Jesus, reconhecendo que ele foi chamado a pregar o Evangelho, a boa nova de Deus, tirando das escrituras hebraicas, as escrituras que Jesus conhecia, digamos, a boa nova, é que Deus é fiel às promessas. Isto levou-nos à história de Noé e dos seus descendentes, Gênesis 9, 8, 17. O primeiro compromisso unilateral que Deus faz é com todas as criaturas da terra, não apenas os humanos, e com a própria terra, reafirmando
que tinha sido afirmado logo nos primórdios dos atos criativos de Deus. Deus viu tudo o que Deus tinha feito e, de fato, foi muito bom. Duas palavras bíblicas captam a essência da boa nova de Deus. O termo hebraico Hesed descreve a amplitude e profundamente do compromisso de Deus para com o relacionamento e a confiança robusta. E a palavra grega, psis, é a forma de São Paulo descreve a fidelidade de Deus. Esta, digamos, divina psis, quando como escreve Johnson, o que aprendemos de Jesus não é contrário ao que já tinha sido revelado sobre a bondade amorosa e fidelidade de Deus através da história e das escrituras de Israel. Quando voltamos para a pregação de Jesus nos evangelhos, notamos que Jesus deu ouvidos ao mundo criando mais vasto à sua volta. Ele prestou atenção e viu uma ligação direta entre a obra da natureza e a providência de Deus. Como as suas parábolas atestam, o reino de Deus que Jesus pregou está tanto enraizado na criação como ainda na evolução. Interpretar o reino de Deus através de uma lente evolutiva proporciona uma forma de ver as promessas de Deus e a vida, morte e ressurreição de Jesus à luz da ciência emergente. Assim, como diz, com uma nova visão, com uma profunda mistério do universo, na universalidade, ele chama os cristãos a participarem nesta união com os outros, a toda a inteira criação. Compreende que a atitude da evolução deve se manifestar no mundo somente a partir dali. Nosso livro, A Criação da Cruz, descreve a relação de Deus e a criação. Escreve: obrigado pela evolução da vida. Nós somos geneticamente ligados com todas as espécies do nosso planeta. E todas as criaturas do mundo é composta de todas as formas disponíveis na respiração, no ar. Ela continua, como escreve John Muron, quando nós procuramos encontramos todas as coisas além. Quando mais tarde, quando dizem que Cristo é o primeiro filho da criatura,
o primeiro na morte, podemos ver que não somente a humanidade, mas toda a criação, todas as espécies inclusas. Assim escreveu a irmã Elizabeth Johnson. Isto é precisamente por causa desta relação e a interconexão, interligação que existe, que Johnson argumenta que esta biologia de acompanhamento, isto que escutamos da antropocentrismo, da solidariedade. O reino de Deus, desta forma evolucionária da cristogênese, como diz a irmã Elizabeth Johnson, teóloga, provoca uma nova forma de compreensão da missão e um mundo infinito. Esta forma de compreensão deve ajudar-nos a reconhecer a complexidade, a um novo modo de viver, da nova ética, uma estação clara e uma nova direção. Antes de seguirmos disso, existem essas duas perguntas: como vamos fazer e como fazer? Eu vos convido para que vocês possam refletir nas vossas congregações, sociedades. Temos aqui uma sondagem. Gostaria que vocês pegassem essa sondagem para ver o que seria o seu carisma claramente corporificado na sua missão. A segunda pergunta: o seu carisma é evidente nos seus mistérios atuais? Vamos ter uma pequena ideia como é que nós prosseguimos. A nossa terceira pergunta: o que devemos fazer a este respeito? O que é que devemos fazer acerca disto? Colocar o nosso carisma ao serviço da igreja e do povo de Deus é o que estamos a fazer. Na linguagem do Vaticano II, nós, religiosas, tomamos a peito o apelo para responder aos sinais dos tempos. Como a teóloga Susan Smith, RDM, observou, a fé contra a cultura que estava fora e a necessidade de uma relação positiva entre a fé e a cultura em que uma congregação religiosa vivia e trabalhava foi enfatizada. Esta importância vimos, por exemplo, na desinstitucionalização da vida religiosa, na individualização dos ministérios e do seu e perda de apostolados corporativos, como o ensino na escola católica local. Estes desenvolvimentos poderiam ser interpretados como uma certa acomodação com as culturas dominantes dos países de língua inglesa no mundo ocidental, ou como fez a maioria das congregações religiosas, um compromisso de discernimento e de resposta aos sinais dos tempos. No século, desde o Vaticano II, temos estado atentados à evolução das necessidades das sociedades que exigem novas respostas ministeriais. Como educadores, alguns de nós passaram do ministério escolar tradicional para a alfabetização de adultos, formação e desenvolvimento educativo geral
ministério penitenciário, as congregações de cuidados de saúde que trabalham, operam nas grandes hospitais católicas, viram novas necessidades e abriram clínicas de combate à SIDA, criaram clínicas de saúde móveis como uma necessidade do povo de Deus. Também a resposta das irmãs responderam para satisfazer essas necessidades. Temos também assistido a mudanças estruturais. As nossas instituições patrocinadas procuram também trabalhar na liderança dos leigos. As nossas casas adaptaram também para serem mais verdes e amigas do ambiente. O nosso entendimento sobre a adesão alargou-se para incluir as sociedades que desejam partilhar da nossa missão. Muitos de nós continuamos o nosso estudo teológico, alargando os nossos interesses para incluir o diálogo interreligioso, o ecumenismo, a ecologia, o feminismo e a nova cosmologia. E até fizemos experiências com estruturas de liderança, redefinindo capítulos locais e alargamos a forma como definimos a vida em comunidade. Mas todas estas foram respostas aos sinais dos tempos ou são algumas reações ao declínio e envelhecimento da nossa filiação? Ou será que a diminuição é o novo sinal dos tempos? Talvez, com o Papa Francisco, possamos perguntar até que ponto estamos abertos às surpresas de Deus quando, como disse Papa Francisco, quando partimos para uma viagem, quando estamos no nosso caminho, encontramos sempre coisas novas, coisas que não sabíamos. E isto deve fazer-nos pensar: estarei eu ligada às minhas coisas, às minhas ideias? Estamos um pouco fechadas? Ou estarei aberto às surpresas de Deus? Será que estou no impasse ou estou numa viagem? Serei capaz de compreender os sinais dos tempos e ser fiel à voz do Senhor que se manifesta neles? Isso vem da citação do Papa Francisco. No seu livro, Análise Social para o século XXI, Maria Zimmermann, RSGJ, descreve a complexidade dos problemas globais, recordando-nos a importante diferença entre responder aos sintomas e procurar a causa de uma situação. O quadro mais amplo fornece o contexto para estruturas subjacentes complexas do que da origem dos sintomas. Ela delineia 5 pontos significativos para colocar nas nossas mentes. Lindo com esta visão mais ampla. Primeiro, é útil compreender que os problemas têm normalmente camadas sobre camadas de complexidade
que devem ser consideradas a fim de ganhar alguma perspectiva. 2. Em cada fase, é importante passarem algum tempo a explorar, pesquisar e refletir sobre o que está realmente a acontecer. Esta etapa, como qualquer outra etapa na análise social, requer alguma reflexão em vez de ação imediata. Devemos reter-nos da ação inicial. 3. Precisamos de outros a trabalhar conosco para vermos claramente uma situação. Temos de estar sintonizados com o maior número possível de camadas de interrelações. Fazemos isto melhor quando trabalhamos com os outros. 4. Criar alternativas a um problema exige que permitamos que surjam novas perspectivas e que nos libertemos para ver padrões diferentes. Enfim, a certa altura, temos de agir mesmo que outras camadas de resposta venham provavelmente a emergir. Sim, a Maria está nos dando esses principais para colocarmos em nossas mentes. Ao discutirmos a nossa resposta, tenhamos presente que a missão é complexa e estratificada. 2. Requer profunda reflexão. Requer interrelação e colaboração. 4. Requer liberdade e abertura a novas perspectivas. E 5. É uma atividade contínua e evolutiva. Numa palavra, não podemos fazer como sempre fizemos. Se aceitamos o que a ciência revela, que vivemos num universo inacabado, no meio da evolução, onde, no centro da matéria, está a probabilidade de não haver certeza. Então, as nossas próprias estruturas, processos e ministérios devem refletir a nossa realidade emergente. Longe de perturbar o carro de massas, podemos chegar à conclusão de que o nosso melhor, nós como mulheres religiosas, sempre demonstramos tanta flexibilidade, mobilidade e capacidade de resposta no que diz respeito às nossas vidas apostólicas. À luz desta consciência evolutiva, a nossa crescente consciência do nosso lugar nos cosmos e interrelação com toda a criação, precisamos de ir além do simples, pensar globalmente e agir localmente. Pelo contrário, como propõe o teólogo Sam Mickey, devemos envolvermos no pensamento de toda a Terra, o que soa muito como trabalhar para o reino de Deus. E a Mickey escreve: o pensamento de toda a Terra
apela a sonhos perigosos de emancipação, sonhos de liberdade dos refreios destrutivos da dominação e opressão. Apela a uma visão de uma comunidade terrestre mais pacífica, justa e sustentável. Uma visão de democracia ecológica e participativa. Se escreve a Mickey. Talvez o primeiro passo para o pensamento de toda a Terra seja aquele de prestar atenção. Os incêndios na Amazônia, a seca na Austrália, as inundações nos Estados Unidos, os tufões nas Filipinas, as erupções vulcânicas na Nova Zelândia não estão a acontecer àquela gente e àquela terra ali. Somos essas pessoas. E a interconectividade de toda a criação significa que partilhamos do sofrimento. As palavras de São Paulo nunca foram tão verdadeiras. Sabemos que toda a criação tem gemido em dores de parto até agora. Romanos 8, 22. Mas, para além de prestarmos atenção, como é que nos empenhamos no pensamento de toda a Terra, embora utilizando um vocabulário diferente? Este é precisamente o desafio apresentado pelo Papa Francisco na sua encíclica Laudato Si. Ele escreve: é a nossa humilde convicção de que o divino e o humano se encontram mais pequeno detalhe na roupa, sem costura na criação de Deus, no último grau de pó do nosso planeta, neste universo moldado por sistemas abertos intercomunicantes, podemos discernir inúmeras formas de relacionamento e participação. Isto leva-nos a pensar no todo como aberto à transcendência de Deus, dentro do qual a fé permite-nos interpretar o significado e a misteriosa beleza do que se está a desdobrar. Somos livres de aplicar a nossa inteligência para que as coisas evoluam positivamente ou para acrescentar novos males, novas causas de sofrimento e retrocessos reais. Isto é o que faz a excitação e o drama da história humana, na qual a liberdade, o crescimento, a salvação e o amor podem florescer, ou mesmo levar à decadência e à destruição mútua. O trabalho da Igreja procura não só lembrar a todos o dever de cuidar da natureza, mas ao mesmo tempo ele deve, acima de tudo, proteger a humanidade da autodestruição. Papa Francisco, Laudato Si. Laudato Si utiliza frequentemente a nossa casa comum
como metáfora e como realidade. Como escreve Amy Erford, o termo aponta para a profunda unidade de toda a criação e a importante ligação que todos partilhamos como parte da comunidade natural. Com base no trabalho de cientistas e ambientalistas, o Papa Francisco escreve: basta olharmos francamente para os fatos para vermos que a nossa casa comum está a cair em graves desgraças. A esperança faria com que reconhecêssemos que há sempre uma saída, que podemos sempre redirecionar os nossos passos, que podemos sempre fazer algo para resolver os nossos problemas. Ainda assim, podemos ver sinais de que as coisas agora a atingir um ponto de ruptura devido ao rápido ritmo de mudança e degradação. Estes e estas são evidentes e grandes catástrofes naturais, bem como em crises sociais e mesmo financeiras, pois os problemas do mundo não podem ser analisados ou explicados isoladamente. Existem agora regiões de alto risco e, para além de todas as previsões apocalípticas, o atual sistema mundial é certamente insustentável de vários pontos de vista, pois deixamos de pensar nos objetivos da atividade humana. Se analisarmos as regiões do nosso planeta, vemos imediatamente que a humanidade desapontou as expectativas de Deus. Esta Santo Papa Francisco, citando Papa João Paulo II. Irmãos, irmãs, quando nós falamos de pensamento de toda a Terra, ou cuidar da casa comum, o mal natural que acompanha a evolução e a criação está a ser acelerado e amplificado por um mal social e moral desenfreado. Não é apenas o Papa Francisco que apela à ação. A própria Terra grita. Estas situações fizeram com que a Terra, a irmã Terra, juntamente com todos os abandonados do nosso mundo, gritassem, simplificando que tomássemos outro rumo, nunca prejudicássemos e maltratamos tanto a nossa casa comum, o que fizemos nos últimos 200 anos. No entanto, somos chamados a ser instrumentos de Deus, nosso Pai, para que o nosso planeta, para ser o que Ele deseja quando o criou e corresponder ao seu plano de paz, beleza e plenitude. Laudato Si, parágrafo 3. Nos séculos 19 e 20, a emergência de congregações religiosas e apostólicas femininas foi uma resposta direta às crises da Revolução Industrial, imigração, doenças e guerras.
uma resposta filtrada através de uma teologia particular da vida religiosa. Cerca de 200 anos mais tarde, os nossos entendimentos teológicos mudaram, as necessidades diversificaram-se e a própria vida religiosa está em plena transformação. Ainda assim, a forma de satisfazer essas necessidades exige empenho, flexibilidade e criatividade. Como o Papa João Paulo II encorajou, tendes não só uma história gloriosa para recordar e recontar, mas também uma grande história ainda por realizar. Olhai para o futuro, para onde o Espírito vos envia, a fim de fazerdes coisas ainda maiores. Mas já não estamos a construir instituições. Estamos a limpar a nossa casa comum. Não para salvar as nossas almas, mas para salvar o nosso planeta. Isto nos guia à próxima pergunta. Como devemos fazer? Como o Papa Francisco insistiu, a vida religiosa deve promover o crescimento na igreja através da atração. A igreja deve ser atrativa, acorda ao mundo, sejam testemunhas de uma maneira diferente de fazer as coisas, de agir, de viver. É possível viver de forma diferente neste mundo. No espaço de um ano, o Papa Francisco iniciou de novo o Ano da Vida Consagrada, publicado a encíclica sobre... Eu penso que o tempo não é coincidente. Como escreveu o Papa Tim Scott, a encíclica de Laudato Si constitui um convite para as religiosas com voto de respeito e coragem a entrarem no diálogo com outras pessoas de boa vontade. Os frutos da investigação científica e a contribuição de variadas tradições de fé pode mover a nossa sociedade pluralista para um consenso sobre necessidade urgente de ação. O bem comum será valorizado à medida que as religiosas dão a voz aos pobres e marginalizados. Finalmente, pelas suas ações, oferecerão um testemunho profético sobre o valor da comunhão interpessoal e uma relação ecologicamente sensível com toda a criação. Com Laudato Si, a missão de Deus, a missão da igreja e a missão das religiosas estão agora conscientemente ligadas aos cuidados da nossa casa comum. Como escreve a professora de Ética Teológica Católica, Irmã Diane Nordhell, OFS, o esclarecimento da missão requer o conhecimento de Deus de toda a criação. A motivação da missão tem origem
no conhecimento da verdadeira identidade dos seres humanos como seres amados por Deus, dentro, através da criação. A correção da missão consiste em dar atenção à revelação do livro da criação. Ela acrescenta: a questão é que a salvação evangélica inclui o bem-estar humano e o bem-estar de toda a criação. Como é que uma missão de acompanhamento no universo evolutivo e inacabado, a quem ou o que acompanhamos? A nossa crescente consciência do nosso lugar dentro do mundo criado maior alargou as nossas preocupações para além da sociedade humana. Somos compelidos a fazer, pensar a Terra inteira e a ver como a devastação da Terra tem efeito direto sobre aqueles que são marginalizados e empobrecidos. Em Laudato Si, o Papa Francisco afirma que aqueles que são pobres mais frequentemente sofrem com a degradação da nossa casa comum. Parágrafo 158, ele escreve: na situação atual da sociedade global, onde as injustiças abundam e o número crescente de pessoas que são privadas dos direitos humanos básicos e considerados dispensáveis, o princípio do bem comum torna-se imediatamente, lógica e inevitavelmente um apelo à solidariedade e uma opção preferencial para os mais pobres dos nossos irmãos e irmãs. Como congregações apostólicas, os nossos ministérios são muitas vezes em nome dos necessitados. Refletindo sobre os desafios de Laudato Si, Timothy Scott reconhece que religiosos e religiosas vivem e servem frequentemente na periferia, em locais onde o ambiente é frequentemente degradado, em bairros, lugares sem água potável ou espaços públicos. O caráter internacional de muitas das nossas comunidades significa que temos consciência dos desafios particulares da vida no mundo em desenvolvimento, onde a exploração econômica é frequentemente desenfreada. Em primeiro lugar, precisamos de trazer esta consciência da vida à margem das nossas próprias comunidades e também depois para a sociedade em geral. A boa nova de Deus é que a Terra e todas as suas criaturas têm um defensor. Somos nós. Na profissão, os nossos dons particulares juntam-se ao carisma corporativo das nossas congregações. Um carisma que não é exclusivo
da nossa comunidade, mas que reconhecemos ser profundamente uma parte da nossa identidade. É a este carisma que nos comprometemos e não a manifestações ministeriais específicas desse carisma. Como aconselhou também o Papa Francisco, precisamos de reforçar o carisma da congregação sem confundir com o trabalho apostólico que é realizado. O primeiro permanece, o segundo passará. O carisma é criativo, sempre à procura de novos caminhos. Apesar da diminuição da idade e da redução dos números, do ensinamento de ministérios institucionais e da convulsão social que questiona se a religião é mesmo necessária. A vida, mesmo apesar de tudo isso, a vida religiosa apostólica continua. Refletindo sobre o ano da vida consagrada, o bispo emérito de Limerick, Donald Murray, observou que sublinhar o carisma continua mesmo quando determinados ministérios já não podem ser levados a cabo com a mesma força que eram ou quando já não são necessários ou já não são possíveis. Quando isso acontece, precisamos de olhar novamente para os nossos inícios, para compreender o que o nosso carisma nos pode estar a pedir hoje. Como Murray sugere, o nosso desafio é viver o nosso legado no presente com paixão. E continua. Significa acreditar que o mesmo Cristo, o mesmo Espírito, a mesma vocação que inspirou os nossos antecessores, nos chama agora a estar acordados e vigilantes. Os dons e carismas que marcaram o início dos vossos institutos de vida consagrada estão hoje vivos pelo mesmo poder do mesmo Espírito que os despertou em primeiro lugar. Este dom, este carisma congregacional ou de sociedade é uma oferta única que nós religiosas trazemos aos esforços da plataforma de ação Laudato Si. De fato, o Espírito é ativo e, tal como Paulo encorajou os coríntios que os seus dons individuais eram para o bem de todo, assim também os carismas de congregações individuais devem ser reunidos para o bem da nossa casa comum. Mesmo imbuídos dos nossos carismas, como poderíamos prometer a esperança religiosa de contribuir para a realização do reino de Deus quando os desafios são tão desanimadores, os custos demasiado elevados e os nossos números tão pequenos? Jesus parece ter antecipado a nossa pergunta com uma parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até que
tudo foi fermentado. Deixamos de ser soldados a pé da igreja, um exército de irmãs e irmãos que agrupam os estudantes em sala de uma paróquia. Também já não precisamos de ser, pelo contrário, quando se mistura com a farinha, junta com os outros. Falando acerca do ano da vida consagrada, Papa Francisco diz: eu também espero um crescimento na comunhão entre os membros de diferentes institutos. Poderá este ano ser uma ocasião para sairmos de uma diferente, para acompanharmos nossos institutos e trabalharmos juntos a nível local e global em projetos que envolvam formação, evangelização e ação social. Isto permitiria um testemunho profético mais eficaz. A comunhão, o encontro entre diferentes carismas e vocações pode abrir um caminho de esperança. Ninguém contribui para o futuro isoladamente, apenas pelos seus esforços, mas vendo-se a si próprio como parte de uma verdadeira comunhão constantemente aberta ao encontro, ao diálogo, à escuta atenta e assistência mútua. Tal comunhão inocula-nos da doença da autoabsorção. A colaboração entre instituições religiosas não é nova. Veja as próprias raízes da WISG. Desde o início, o objetivo da WISG foi criar um fórum internacional, uma forma das religiosas estar em diálogo umas com as outras, com as autoridades eclesiásticas e com as organizações globais. Um outro exemplo, que me é muito caro, após o Vaticano II, uma notável colaboração entre comunidades religiosas de homens levou à criação da União Teológica Católica em Chicago e da União Teológica de Washington, em DC. Ambas escolas de teologia e ministério que serviram múltiplas congregações. Em 1982, a Comissão da Justiça, Paz e Criação foi estabelecida conjuntamente pela USG, UISG. Como o seu website descreve, a comissão serve ao UISG, ambas como uniões e cada uma de acordo com seu próprio carisma, como membros congregações, para alcançar uma maior consciência, uma análise mais clara, uma ação mais eficaz em matéria de justiça, paz e integridade da criação, particularmente porque afeta os pobres, desfavorecidos na sociedade. Também, nos anos 80, os noviciados colaborativos e os programas de noviciados juntaram novos membros através da divisão das fronteiras congregacionais. E na década de 1990, uma organização de base com irmãs menos de 50 anos de idade e uma organização de colaboração, como para responder àqueles que estão na necessidade.
50 anos de idade, guiados nas justiças para responder questões globais, imigração e degradação ambiental. E todos esses esforços para as respostas emergentes. 2009, uma rede internacional de congregações religiosas formou a Talitha Kum, também para facilitar a colaboração e as atividades contra o tráfico de pessoas, com mais de 3.000 irmãs católicas, aliadas e amigos. Juntaram-se a Talitha Kum, 60 redes locais em quase 90 países, apoiando ativamente vítimas, sobreviventes e pessoas em risco. Em 1913, de novo, nos Estados Unidos, uma rede nacional apoia o acesso aos serviços de sobrevivência, empenha na defesa da erradicação da escravatura moderna. Quando o Papa Francisco participou no encontro virtual, ele também introduziu as missionárias do Sacramentário, ofereceu o centro de bem-vindas, escutando as histórias de mulheres e crianças. Papa Francisco falou com as mulheres, agradecendo. A partir de vocês, agradecer todas as irmãs religiosas dos Estados Unidos que trabalham, pelo trabalho que vocês fizeram para os Estados Unidos. Sejam corajosas e continuem o vosso trabalho. A irmã Norma e outras que trabalham, existiu sempre este pedido de voluntários para amplificar os encontros de liderança de mulheres religiosas. A WISGIC iniciou pedindo para fundos voluntários mais de 1.000 religiosas. Aqui também tem um outro grande exemplo, lançado no jubileu da USG, um projeto de migrantes em Sicília, onde abriu esta intercongregação e intercultural, comunidade, onde as irmãs tornaram-se uma ponte entre os migrantes que desembarcaram na Sicília e a população na região, a fim de construir um trabalho, uma colaboração com as pessoas marginalizadas. E antes da plataforma de ação Laudato Si, em 2018, a WISG iniciou Semeando Esperança para o Planeta, um projeto em que cada irmã, cuja a congregação é membro da WISG e as suas ligações têm a oportunidade de fazer a diferença no cuidado do planeta. 2 anos mais tarde, no 5º aniversário da Laudato Si, foi anunciada uma nova iniciativa para promover o desenvolvimento sustentável. 130 congregações para estabelecer este novo fundo de iniciativas acerca de mudanças climáticas, muitas principalmente em risco. E talvez a mais ambiciosa em nome da nossa casa comum seja a plataforma de Laudato Si. Uma viagem de conversão ecológica de 7 anos orientada para a ação no espírito da ecologia integral
destinada para apoiar e capacitar as famílias, comunidades e instituições para alcançar a sustentabilidade total. E Papa João Paulo também, encíclica disse, uma grande história ainda por realizar. Iniciativas como as Irmãs Católicas contra o tráfico de seres humanos, o Talita como da Whisky, os esforços colaborativos em prol dos migrantes e imigrantes, o Fundo de Soluções Climáticas, Semeando Esperança para o Planeta e, finalmente, a Plataforma de Ação de Laudato Si demonstram que, através dos nossos esforços ministeriais colaborativos, contribuímos criativamente para o reinado de Deus e, assim, vivemos juntos nessa grande história. Ok, meus amigos, agora é vosso tempo. Vamos vos colocar em grupos 25 minutos, vão ter uma conversa. Aqui estão as perguntas. Como poderia ver o seu carisma através da lente de Laudato Si, inspirar e informar a sua missão e ministérios durante este tempo de transformação para o futuro? Segunda pergunta, de que formas concretas poderá colaborar de novas formas com outras congregações ou grupos cívicos para fazer alcançar os objetivos do plano da ação de Laudato Si? Thank you for coming back. Muito obrigado por terem voltado. Your conversations with each other A vossa conversa uns aos outros foi uma das partes mais importantes, porque acerca da partilha, somente juntos criamos diferença. Como a carta de Santiago, são forte lembrete para onde devemos colocar os nossos carismas, serviço da criação de Deus. Devemos ser fazedores da palavra e não apenas ouvintes. Como fazemos? Depende das nossas circunstâncias, dos nossos carismas e dos apelos do Espírito Santo. Na conclusão, refletindo a vocação, como irmãs dominicanas, nos oferece este grande, diz que as irmãs não são chamadas como uma força de trabalho, mas é uma chamada de presença para quem precisa. As congregações é grande, a congregação da missão é grande, é uma expressão para esta missão. E esta missão foi proclamada por Jesus de Nazaré, quando trabalhar para a evangelização, o reino de Deus, precisamente porque vivemos num universo infinito. O reino de Deus permanece uma visão emergente para um mundo infinito, mesmo no tempo, na realidade da morte e sofrimento. E como resultado, nos lembra que existe um trabalho por fazer. A Laudato Si Laudato Si becomes a charter that redirects and integrates our efforts que traz e integra os nossos esforços from a solely anthropocentric concern desta preocupação antropocêntrica da evangelização e conversão para uma maneira inclusiva, cósmica, cuidado e advocacia para toda a criação.
mas como directly related o nosso ministério particular charism é gifted to our relegado congregation com um carisma in particular society na by the sociedade Holy Spirit. com o Espírito Santo. A charism most readily O seen carisma, in founders, principalmente dos nossos fundadores, but no less evident in our mas não members é today. menos evidente aos nossos membros hoje. We should ask, Devemos nos how perguntar can our charism como o nosso be carisma put to the service pode of ser all creation? colocado ao serviço de toda a And with criação. that answer, E we esta should measure our resposta ministerial deve medir a nossa atividade ministerial activities. No longer e não mais individual congregations como afford congregações individuais pode agir sozinho. the demographics Talvez and institutional diminishment a demografia are simply e reminders a diminuição that institucional ministry nos is lembra emerging que o universe ministério emerge and o universo e deve ser colaborativo. the integrity of all creation A integridade de toda a criação reminds us nos lembra we are most que effective somos mais when most efetivos connected. quando somos mais We must conectados. carefully and critically Devemos rezar aware the criativamente mission of God. com a Our missão de Deus. congregational charisms A nossa and the congregação needs of our common home de carisma intersect. precisa da nossa casa comum interconectada. This is ours to do. De fato, isto é o que nós podemos fazer. Deixa-me fechar aí, mas tenho um vídeo para fechar. Este é uma pequena sondagem. É que foi publicado apenas e para colocar os participantes para dar 30% de descontos deste livro. Penso que para muitos de vocês vai ser mais fácil. Pode ir só no Tele. O código de promoção é TELING G330. Você pode pegar para este livro para a sua própria comunidade. Gostaria de partilhar com vocês alguns pedaços de muito obrigado, mais uma vez. Temos muitos comentários de gratitude pela sua partilha, a sua espiritualidade. Estamos muito felizes por ter nos oferecido o teu serviço, por ter pensado de tudo aquilo que você colocou juntos para esta sessão. Vamos dar a disponibilidade no ISG ou mesmo na Esperança para o Planeta. Podem ver essas informações lá. Vocês podem ver e podem partilhar com os outros. Isto, a Esperança para o Planeta, ela também nos ofereceu como parte desta grande conferência. É uma campanha que começou com o ISG, mas em colaboração com o ISG e o AISG. Existem também outras áreas na nossa igreja. Existe este compromisso com o superior a geral. Temos esse encontro plenário no caminho da conversão para trabalharmos juntos para ouvir o grito dos pobres da terra. Vocês ouviram essa mesma mensagem. Existe também este executivo das responsáveis religiosas que também estão na plataforma de Laudato Si, que estão envolvidas nos grandes desafios. Depois, também tem essa estrutura que oferece também este aspecto, semeando esperança para o planeta, a casa comum, o evangelho da criação, muito direitos humanos,
onde existem também as raízes, digamos, ecológicas da crise, procurando discernimento do que é que nossa comunidade está a fazer, a ecologia integral, também ligado com a questão econômica. Também ações guias, onde também está a educação ecológica. Portanto, você é chamado e forçado com a irmã Lori para que o sistema precisa do seu carisma para poder requalificado no seu ministério, para partilhar esta responsabilidade, para contribuir nessa sinergia. Esta é a parte de todo o planeta para, em direção, como a irmã Lori nos disse, que é muito importante para a nossa fundação. Indo em seguida em direção ao Laudato Si, onde envolve vários centros da nossa igreja, temos aqui em plano em termos da Laudato Si, parte da nossa vida, para trabalharmos juntos e partilhar o que estamos a fazer em prol da nossa comunicação, com vários websites também que lá existem, para continuar. Podem continuar GPC em Roma, se podemos também, onde nós podemos ser envolvidas. Muito obrigado por também mostrando a esperança para o planeta, como vem o link aqui à comissão do Whisky. Se você tem qualquer tipo de pergunta, por favor, contacte jpcroma@gmail.com. Temos também uma página para a plataforma, mesmo também a apresentação da Lore está também disponível nessa plataforma. E muito obrigado. Vamos continuar nesta caminhada e tudo. Muito obrigado, irmã Sheila. Está muito feliz de estar aqui convosco.